senhoras e os senhores munícipes para, portanto, a senhora Rosa Maria Matos Silva Garra, da Rua Rainha Dona Amélia, que nos vem falar sobre um assunto que também é do conhecimento geral, que é o prédio na Rua Padre João Pinto, número 9, é a senhora proprietária do terceiro esquerdo e administradora do prédio. Tem a palavra a senhora Rosa. Bom dia, senhor vice-presidente, bom dia, senhor vereadores. É o seguinte, eu acho que é como de conhecimento de toda a Câmara as condições deploráveis em que se encontra o prédio número 9, Padre João Pinto. Temos um parecer do LUNEC de 1993 a dizer que o prédio que precisava de ser demolido porque tem portanto, não foi bem construído, tem falta de estrutura, uma sapata, um pilar que cedeu. A gente já mandou para a Câmara, já falámos com o Sr. Vereador Paulo César, já falámos com o Sr. Vereador Edgar Valdes, já tivemos reunião neste auditório e, além disso, a Câmara, que é de conhecimento da Câmara, foi a Câmara que pediu à Geocontrole um estudo e agora deram-nos como resposta que foi falta de manutenção, de obras de manutenção, não é, porque se aqui diz que é falta de estrutura de um pilar, de uma sapata, eu acho que é uma deficiência de uma fiscalização de Câmara, que na altura era de Lourdes, mas que se foi passado para o Odivelas, que é o Odivelas que tem que responder àquilo que recebeu da Câmara de Lourdes. Nunca se podem, dão-nos a importar a nós a reestruturação de um prédio, a falar nos esgotos onde é uma estrutura de um prédio, uma construção, uma falha de uma construção. Eu, na minha maneira de ver, na minha ignorância, eu acho que só uma falta, uma negligência de uma construção de um prédio onde há vidas em risco, porque está um prédio em vias de derrocada. E agora temos a resposta da Câmara a dizer, depois do estudo da Geocontrole dizer que realmente é a falta de um estudo do solo onde foi construído o prédio, como agora nos vem importar a nós condónimos que vivemos lá, que é falta de obras de manutenção. Não são faltas de obras de manutenção, é sim uma má construção. Mas eu pergunto, quem vigiou aquela obra? Não houve um engenheiro, um arquiteto, alguém da Câmara responsável por tal? Não somos nós que compramos, que pagamos. Nós vimos à vista, não vemos as fundações. Quem tem os projetos, quem tem as coisas é a Câmara. É a Câmara que tem que responder por essas coisas. E tanto que a Câmara fez o estudo e pagou. Foi a Câmara que pediu o estudo ao Geocontrole e pagou. Agora eu pergunto, os técnicos da Câmara responderam que as obras tinham que ser feitas por nós porque era esgotos e não sei o quê. Se a Câmara tinha técnicos tão competentes para nos dar esta resposta, por que pagar à Geocontrole? Não precisavam de um estudo técnico. Se tinham técnicos dentro da própria Câmara, era dinheiro que metiam ao bolso para nos ajudar a nós a resolver o problema do prédio. Agora eu pergunto, ali vivem, nós somos 15 apartamentos naquele prédio, vivem lá famílias, não são ratos, são famílias. Já está a passar a água para o prédio número 7, já nos estão a chamar a nós à responsabilidade. Nós não temos maneira de resolver o problema porque não temos dinheiro. A pergunta é, vamos deixar aquilo cair, soterrar as pessoas lá e depois, o que faz a Câmara? Enterra os mortos e paga a missa do sétimo dia, É isso que eu pergunto. Desculpem o meu tom, mas isto é revoltante. Eu ando atrás da Câmara há 8 anos, desde que adquiri aquele prédio, que eu ando atrás da Câmara. Foi a Câmara que me forneceu o parecer do LUNEC de 1993, que já dizia que o prédio precisava de ser demolido e ser reconstruído. Portanto, à partida, eu acho que é um ato de consenso, de consciência, verem que vivem ali seres humanos que estão em via de um prédio de caírem. O que é que se faz? Sr. Vice-Presidente, é isso que eu pergunto. O que é que se faz? Nós não temos dinheiro para fazer aquilo, nem são obras nossas, não é falta de manutenção. É sim uma estrutura mal feita. Quem é que se responsabiliza pela estrutura? Quem a vigiou, certo? Há de haver um controle, há de haver um engenheiro, um responsável que vigiou aquela obra. Há um engenheiro ou alguém, que não sei quem, termos técnicos não sei aplicarem, que deu uma licença para aquele prédio ser habitável. Inclusivamente, eu tive uma reunião com o Sr. Vereador Paulo César, já não foi só uma, já tive algumas com ele, onde ele me disse que, pronto, quando fizeram este estudo, ele por ir lá e ver
a maneira como estava o prédio, foi ele mesmo que fizeram o pedido aqui da Câmara, fizeram o pedido do estudo. A minha pergunta é, se viram que aquilo que estava da maneira que está e que viram que a Câmara não tinha condições ou pessoas técnicas e pediram para ser uma empresa e pagaram por isso, se a empresa deu o parecer, porque é que agora recebemos uma resposta que os técnicos da Câmara não concordam? Então porque é que não foram os técnicos a fazer a própria vistoria? Pagaram alguém. É porque nós somos seres humanos, podemos ser ignorantes, mas nós somos burros de todo. E aquilo não é esgotos, nem águas fluviais, nem é nada. É uma falta de uma sapata. Foi uma construção mal feita e que não foi bem vigiada, não foi bem fiscalizada. Quem é a responsabilidade é dos órgãos máximos, Câmara Municipal, na altura de Louros, que agora passou a Odivelas. Isto é como as heranças que nós recebemos. Se são boas, ficamos bem, se são más, ficamos mal. Mas temos que resolver. Já percebemos, Dona Rosa. Dizer-lhe, agradeço a sua exposição. Todos temos conhecimento desta questão. É uma questão bastante complexa. Tenho presente também o Sr. Vereador Paulo César, que, conforme referiu, tem acompanhado este processo. Quero dizer-lhe apenas, e eu, da minha parte, dar-lhe apenas estes 2 esclarecimentos. Salvo erro, este é um prédio dos anos 60 do século passado. Estamos a falar, portanto, provavelmente as pessoas que licenciaram, que vistoriaram e já não estão vivas. Explicar-lhe que a Câmara tem competências legais, das quais também não pode ultrapassar. Esta é uma questão particular. Portanto, e a questão que lhe vou referir é o estudo da Geocontrol. A Câmara tem a responsabilidade da salvaguarda da segurança das pessoas. E foi neste âmbito, não no âmbito de fazer uma intervenção, que a Câmara tem que se salvaguardar com um estudo especializado, cujos nossos técnicos não têm essa capacidade, nem esses instrumentos à sua disposição. A Câmara teve de pagar esse estudo a uma empresa especializada em termos de estudos geotécnicos para apurar no solo a qualidade, a estabilidade, etc., para poder, no fundo, perceber a gravidade dessa questão. E daí a intervenção da Câmara. Não para fazer uma intervenção, porque não temos essa competência, não temos essa responsabilidade. E essa é uma questão que não vamos discutir aqui, com certeza que a senhora terá os seus argumentos e por isso é que é uma questão complexa, mas o meu colega, o vereador Paulo César, poderá, até porque está munido de muito mais informação do que eu, dar-lhe alguns esclarecimentos. Agora, aquilo que lhe digo é que também, conforme referiu, existe já um parecer do LNEC de 1993, estamos a falar há 22 anos, que os senhores tinham conhecimento desta situação. E, portanto, da sua perigosidade, das consequências ou das putativas consequências da mesma e, portanto, a Câmara vê-se agora confrontado com uma solução que para nós é particular, que é da responsabilidade particular. No entanto, temos a consciência, não nos demitimos dessa responsabilidade da salvaguarda das pessoas, da sua integridade física, da sua segurança. E é sobre essa que estamos a avaliar, que promovemos este estudo, que estamos a fazer todas as diligências formais com as notificações aos proprietários para dar conhecimento da situação e responsabilizá-lo pela necessidade da execução dessas obras. Os senhores não têm esse entendimento e essa é uma matéria, como compreenderá, não é este o espaço próprio para discutir, porque é técnica, é jurídica, etc. E, portanto, dizer-lhe que tem sido este o caminho que temos vindo a efetuar, que agora, passado este período de audiência pública, serão todos notificados pela Câmara para essa mesma necessidade. No entanto, eu convido e cumprimento o Sr. Vereador Paulo César para que possa, se assim entender, dar algum esclarecimento ao Sr. Arquiteto António Sousa, que estão a acompanhar há algum tempo este assunto. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Bom, acho que é importante aqui precisarmos e esclarecermos 2 ou 3 detalhes. A Câmara tem várias competências nesta matéria. Eu tive a pasta da Proteção Civil, como sabem, no mandato passado, e foi nesse âmbito, no âmbito da Proteção Civil, que nós fizemos esta intervenção mais do ponto de vista do plano urbanístico, que é uma competência que tinha no mandato passado e que tem ainda neste mandato. Existem competências que correm em paralelo aqui. Existe uma competência no âmbito da Proteção Civil, que é a Câmara a todo o tempo tem que avaliar se existe segurança para pessoas e bens e tem que salvaguardar essa situação. E existe uma competência que é no âmbito urbanístico, que tem a ver com fiscalização, se quisermos, com a monitorização de todos estes processos que têm anomalias, não é? Este é um dos casos em que existem uma série de patologias essas que, enfim, causam uma série de constrangimentos às pessoas no seu dia-a-dia e na sua vida, mas que, e nesse âmbito,
quer anteriormente, quer agora, a Câmara tem instado os proprietários, enfim, o processo é um processo longo, a Câmara tem instado os proprietários de alguma forma fazer obras, e é aí que não nos entendemos, que os proprietários entendem, e neste momento, enfim, o arquiteto Sousa pode precisar isso, decorreu uma fase de audiência de interessados nessa matéria, em que a Câmara entendia que as obras em causa eram obras que são obras de manutenção, e os advogados, entretanto, de alguns dos proprietários, vêm dizer que não, que são obras estruturais e, portanto, que decorrem de uma falta, efetivamente, de fiscalização. Estamos a falar de processos com mais de 30 anos, enfim, o arquiteto Sousa pode precisar, qualquer um de nós tem dificuldade em avaliar isso, é um processo muito antigo da Câmara de Louros, e que, enfim, pode ter acontecido uma falha ou não, quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser avaliada, e foi avaliada tecnicamente, mas para dizer que, no âmbito da proteção civil, quando tive essa pasta no mandato passado, enfim, já decorreu algum tempo também sobre isso, nós mandámos fazer esse estudo inclusivamente que de boa fé fornecemos também aos proprietários para se poderem defender, e também notificando-os, dando nota de que existe um problema no prédio. Esse problema é do conhecimento da Câmara, e a Câmara a todo o tempo pode tomar uma decisão, que é, quando entender que pessoas e bens não estão devidamente salvaguardadas, que é tomar a posse administrativa do prédio e proceder depois em conformidade. Se os proprietários tiverem condições para fazer a obra, pois terão que ser eles a pagá-la, que é isso que é o entendimento da Câmara. Não tendo os proprietários isso, a Câmara terá todos os mecanismos legais para se tentar substituir, salvaguardando que as pessoas se possam alojar dentro do prédio. É um processo muito longo, é um processo muito difícil, sobretudo para quem lá vive. Eu, como foi dito, tive a oportunidade de estar presente e de pessoalmente visitar o prédio. Hoje as patologias do prédio já agravam também, se quisermos, os próprios prédios contíguos àquele prédio, que também é uma grande preocupação. E, portanto, eu acho que neste momento a Câmara está na iminência de ter que tomar uma decisão, como foi dito aqui também pelo Sr. Vice-Presidente, porque o pode fazer, e, portanto, eu acho que vamos ter que encontrar uma solução conjunta, independentemente de depois existirem questões que em tribunal podemos ou não estar de acordo, mas relativamente à questão de salvaguardarmos as pessoas, a Câmara tem essa prerrogativa, e estou certo que a Câmara a todo o tempo poderá tomar essa decisão assim que o entenda. Mas percebo completamente essa preocupação, como disse, porque estive presente, já reuni muitas vezes com estas pessoas, quer no mandato passado, quer neste mandato, mas como digo, neste mandato, exclusivamente nas minhas funções do ponto de vista urbanístico, onde prestei vários esclarecimentos sobre o processo, este processo, e aconselhei também estes senhores, dentro do possível e dentro da instrução do processo urbanístico. O arquiteto Sousa pode prestar alguns esclarecimentos, efetivamente, sobre os timings, a forma como o processo, entretanto, está neste momento, como volto a dizer, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da proteção civil. Isso é uma competência que a Câmara terá que decidir a todo momento como é que pode resolver. Muito obrigado, Sr. Vereador. Peço então ao Sr. Arquiteto António Sousa que possa-nos fazer efetuar um ponto de situação relativamente às diligências e aos procedimentos que foram encetados por parte da Câmara Municipal e qual é a sua atualidade, nomeadamente. Muito bom dia a todos, Sr. Vice-Presidente. Nós temos aqui dois tipos de problemas. Temos um que afeta claramente os privados e que, na nossa opinião, é da responsabilidade dos privados, que é o problema de segurança e de condições de salubridade do próprio edifício. Trata-se de um edifício que começou a apresentar patologias ao fim de 25 anos. O edifício tem a sua data de construção de cerca de 1967, e começou a apresentar os primeiros problemas em 90-93. Na altura, a Câmara de Louros mandou fazer um estudo ao LNEC para verificar o que é que se passava, e esse estudo aponta para que possa haver problemas com as fundações e aconselha os proprietários a desenvolverem estudos subsequentes para avaliar corretamente qual é o problema do edifício. Portanto, não indica nenhum problema em específico, não aponta qual é a situação, nem aponta nenhuma solução. Diz que, face à patologia que se verifica, provavelmente trata-se de um problema de fundações, que devem ser alvo de estudos mais aprofundados por parte dos particulares. Os proprietários, tanto quanto nós sabemos, não fizeram rigorosamente nada. Ou melhor, os proprietários da altura venderam as suas frações rapidamente para se verem livres de um problema. E, portanto, os novos proprietários não sabiam o que é que estava a passar e foram adquirindo, e houve transmissão de propriedade até que chegámos ao estado em que temos hoje o edifício, em que, uma vez mais, e passados mais 25 anos, o problema
que na altura se calhar era fácil de resolução por parte dos proprietários, hoje está extremamente grave e ninguém sabe exatamente como é que se resolve. A Câmara, no âmbito não do urbanismo, mas da proteção civil, encomendou um estudo para se aferir qual era efetivamente a situação do edifício em termos de segurança para os proprietários. E isso foi claramente explicado aos proprietários. Não foi para resolver o problema do edifício, foi para verificar se era urgente ou não a Câmara intervir no âmbito da proteção civil. E foi verificado por esse estudo da Geocontrol de que, embora sejam visíveis as patologias, não era iminente nenhuma situação de ruptura. Mas os proprietários tinham que desenvolver estudos específicos em termos de fundações para verificar o que é que estava a passar em termos de fundações do edifício, uma vez que os movimentos apontavam para que o problema residisse aí. Essa situação foi transmitida aos proprietários e foi-lhes dito que deviam desenvolver novamente os estudos necessários para se apurar efetivamente qual a intervenção a fazer no edifício. Que eu saiba, nada foi feito. E então, agora, temos que intervir em termos do urbanismo, que é, ao abrigo do 89-90 do Decreto-Lei 555-99, a Câmara tem a obrigação de intervir e de notificar os proprietários para resolverem os problemas de segurança e de salubridade que possam existir no edifício. E foi feita a vistoria, onde foram detectadas as patologias, onde foram detectados os problemas, e nós vamos agora notificar os proprietários para que os proprietários desenvolvam, numa primeira fase, os projetos necessários e, numa segunda fase, as obras necessárias para repor as condições de segurança do edifício, tal e qual como está referido na legislação que eu acabei de citar. Caso isso não aconteça, a Câmara terá que ponderar devidamente qual a intervenção que tem que fazer em termos de proteção civil para assegurar a segurança das pessoas e bens. Mas isso é uma situação extrema. Até lá, toda a responsabilidade pela intervenção tem que ser, em primeiro lugar, dos proprietários que são donos legítimos do edifício e todas as suas frações. Numa segunda fase, caso a Câmara verifique que há questões de segurança para as pessoas, para os bens e, inclusivamente, para os edifícios ao lado, a Câmara vai ter que intervir. Mas vai ter que intervir, provavelmente, no sentido de interditar a utilização do edifício e de prever a sua demolição. Situação que é, como eu digo, extrema e que eu acho que hoje em dia ainda há condições para se reverter. Agora, os proprietários têm que ter uma intervenção clara nisso e não podem continuar, como têm vindo não podem manter a posição que têm vindo a manter até aqui, de estar à espera que, por milagre, se encontre uma solução para aquele problema. Aquilo é um problema de um edifício particular, que foi construído por uma empresa particular, com projetos que estão na Câmara, os projetos estão todos corretos, foram todos aferidos pelos técnicos do DGO, estão lá os projetos todos, tem acompanhamento técnico da obra por parte dos engenheiros que, na altura, foram responsáveis pela obra, e, portanto, tem a declaração em como os projetos foram todos executados. Portanto, a Câmara de Loures, na altura, teve uma atuação aparentemente correta. A Câmara não tem que se substituir aos técnicos na responsabilização pela obra. A Câmara tem que verificar se a obra está a decorrer de acordo com os projetos. E a Câmara verificou que estava a decorrer de acordo com os projetos. E depois tem que exigir termos de responsabilidade, garantindo que a obra for feita corretamente. E isso está tudo no projeto. Agora, também me parece difícil imputar a uma equipa técnica, neste caso que fez a obra, de um problema, uma patologia que surge 25 anos depois. Parece-me difícil conseguir apurar se um problema é de má construção ou se, entretanto, aconteceu alguma coisa ao terreno que possa ter motivado estes problemas patológicos. De qualquer maneira, é um problema que é importante resolver. É importante que os proprietários se convençam que têm uma parte muito importante na resolução do problema e que a Câmara vai, dentro do possível, ajudar naquilo que é a sua competência para poder, de alguma forma, minorar os problemas que afetam o edifício. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. A Sra. Rosa, extraordinariamente, eu vou-lhe dar a palavra. Faça ser uma matéria tão delicada. No nosso regimento, o município intervém uma vez e exclusivamente uma vez. No entanto, penso que os esclarecimentos efetuados por todos foram claros. A senhora tem conhecimento também destas questões. Ainda assim, dou-lhe a palavra para que possamos compreender se compreendeu. Passo a redundância. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente.
e eu não quero ser impertinente, mas uma coisa que eu queria é o seguinte: além dos meios técnicos, também temos que olhar para os meios humanos. E nós vivemos num país onde não há dinheiros de folgas. As manutenções nos nossos apartamentos são da nossa responsabilidade. Agora, uma estrutura de um prédio, uma estrutura pede valores exorbitantes que ninguém tem. Ninguém tem, Sr. Vice-Presidente. E agora eu pergunto, se ninguém tem, nós que compramos somos obrigados a manter as nossas frações condignas, que neste momento não podem estar em vias de que a gente repõe uma parede e, passado uns meses, voltou a abrir uma fissura porque a estrutura está lá. Porque eu acho, na minha ignorância, que as casas não se começam pelo telhado, mas sim pelas estruturas, pelas fundações. E as fundações, não há dinheiro para se fazerem essas fundações. Eu, quando vim à reunião com o Sr. Vereador Paulo César, foi isso que foi dito e que lhe foi explicado e que ele humanamente foi lá e viu, porque ele foi lá ver, porque o resto chão esquerdo, que é onde está o tal falta da sapata ou do pirão, não sei o que aquilo está, impróprio para viver lá um ser humano. Portanto, as fissuras são tão grandes que a inquilina que estava lá, eu como administradora, a senhora queixou-se que havia água em cima, fui lá para resolver o problema das águas. Assim que se mexeu na fundação, caiu a parede ao lado, porque aquilo não tem segurança alguma. E aquilo que eu pergunto é, tudo bem, sim senhor, a Câmara pode também não ter. Se uma Câmara, uma entidade, uma Câmara não tem, como é que uns particulares têm valores para fazerem uma obra de uma fundação, para demolir um prédio e fazerem? A minha pergunta aqui é, vamos pôr, pronto, tudo está em conjunto, e eu sei que uma Câmara que não pode decidir só pelo valor, pelo lado humano, tem que ser técnico, financeiro, etc. Mas o lado humano também é muito importante. E é isso que eu digo, vivem lá pessoas que, neste momento, não falando no meu caso, mas há pessoas que compraram os apartamentos que estão a pagar ao banco, e como o Sr. Vereador sabe, o Sr. Vice-Presidente sabe, nós, os ordenados são baixos, pagarem uma casa ao banco, filhos para criarem, e estarem a arcar com uma despesa que não há, é estarmos a afundar num buraco sem fundo que não vamos lá sair. Por isso é que recorremos à Câmara, Claro, para nos poder todos já ajudar. percebemos isso. Eu penso que também ficou bem claro hoje que a questão é também da responsabilidade e das nossas competências. E a nossa competência, que é uma questão particular, como foi falada, a nossa competência é salvaguardar as pessoas, que no dia que entendamos que estão esgotados todos os recursos, podermos zelar por as questões humanas que falou. Agora, compreenda que nós não nos podemos substituir às responsabilidades que são privadas, que são particulares. E é isso que está a ser aferido. Todos já percebemos o que lhe disse. Agradecemos a sua intervenção, estão a ser levados a efeito todas estas diligências e, portanto, a nossa responsabilidade é acompanhar este assunto, agora, dentro também daquilo que são as nossas competências, as nossas responsabilidades, não, no fundo, desviando da questão humana, que terá de ter em última instância e em limite, como foi referido pelo arquiteto António Sousa, a limite uma intervenção municipal para salvaguardar a integridade física das pessoas que ali estejam. Agora, isso não resolve o problema do prédio, o prédio continua lá com o problema e a responsabilidade da resolução do mesmo extravasa ou excede as competências da Câmara Municipal. Muito obrigado, penso que compreendeu. Agora, com certeza que poderemos reunir exteriormente. Agora aqui penso que está esgotado o plano desta discussão. Posso fazer só mais um pedido? Diga lá então. Então é assim, Sr. Vice-Presidente. Nós, estou a falar já no conjunto de todos os proprietários que lá estão, em vias da situação do prédio, a nossa prioridade neste momento era isso mesmo. Poder realojar as pessoas que vivem lá e depois o prédio, olha, não há dinheiro para obras, pronto, nós assumimos, vamos demolir o prédio, não há dinheiro para se reconstruir, perdemos as frações, pronto, mas as vidas humanas que estão ali, que em qualquer momento pode haver uma derrocada, e depois agora já nos estão a imputar os custos dos 7. Se nós não conseguimos resolver o 9, como é que vamos resolver o 7? É isso. Sra. Rosa, nós já percebemos, está a ser a questão avaliada em todos, estamos a cumprir todos os prazos, a questão é uma questão que está presente também nas nossas cabeças, e quero garantir muito isso. Obrigada. Assim tudo decorra da melhor forma, estamos cá para trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada então. pela atenção, obrigada, bom dia.